Parei os estudos e agora não estou conseguindo retomar nem por um decreto. O que eu faço? Já teve essa dificuldade? É um desafio muito comum para quem estuda para concurso. Então, continua comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar com essa questão. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Mayra Blanes, sou auditora do TCU, mas sou especialista em inteligência emocional para te ajudar a passar no seu concurso mais rápido. E já aproveita então, e se você está chegando por aqui agora, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha no vídeo e vamos lá, vamos resolver essa questão aí de como é que eu faço para retomar os meus estudos depois de uma interrupção. O ideal seria a gente dar um passo antes e falar um pouco sobre as questões que fazem com que a gente interrompa os estudos. Mas esse assunto eu vou aprofundar com você num outro vídeo. Agora eu quero aqui trazer por alto que ter consciência do motivo que fez com que a gente interrompesse o estudo das outras vezes vai ser importante para que a gente consiga fazer diferente daqui para frente, mas segura essa ideia aí que a gente já vai voltar nela. E um dos motivos bem frequentes que fazem com que as pessoas interrompam o estudo e voltem de novo, interrompam e voltem, é ter uma experiência ruim, seja no processo de estudos em si, seja lá no dia da prova. Então, por exemplo, eu resolvi que eu ia estudar para concurso, aí eu achei que eu tinha que me trancar no quarto, ficar lá estudando, não fazer mais nada, não ter um momento de lazer, de descontração, dedicar todo o meu tempo livre todo para os estudos, e aí eu não dei conta de fazer aquilo no longo prazo, que é o normal, porque não é assim mesmo que se faz, apesar da gente acreditar que vai ser assim, né? Me desgastei, e aí parei. Na hora que eu penso em retomar os estudos, se eu tenho uma lembrança ruim, entre aspas, traumática daquele período de estudo, a minha mente vai tender a querer me proteger de passar por aquilo de novo. Então vai ser mais difícil retomar mesmo. Eu vou me sentir perdido, desanimado, tudo vai parecer que é mais importante ou mais urgente do que os estudos em si. E a mesma coisa vale também se eu tive alguma experiência ruim em relação a provas. É muito comum, especialmente para quem tem os traços de perfil, né, 4 ou 5 mais altos. Essas pessoas foram para a prova com uma ideia de que era vida ou morte, era vitória ou derrota, tinha que passar de qualquer jeito e acabaram aí enfrentando uma reprovação que faz parte da jornada, né? Aquilo para elas pode ter ficado registrado de uma maneira tão ruim que, da mesma forma, a mente vai tentar protegê-la de passar por aquilo de novo. Tudo isso é inconsciente, né? Tudo isso são questões do emocional aí que podem estar agindo como travas ocultas se a pessoa não tem consciência que foi isso que aconteceu. Ter um processo de estudos sustentável, uma rotina de estudos que seja possível de manter no médio e longo prazo é importante para que a gente não tenha esses traumas de, nossa, eu vou me trancar no quarto e só vou estudar e não vou fazer mais nada enquanto eu não passar, não sei o quê, porque isso não é nem sustentável no médio e longo prazo. Mas um outro ponto importante que a gente precisa falar aqui, que também vai acabar entrando nessa questão das experiências ruins. A cada vez que a pessoa começa a estudar e fala, não, agora vai, agora eu tô motivada, agora eu tenho força de vontade, não sei o que, é isso mesmo que eu quero, agora eu vou conseguir, e ela vai. Só que ela vai sem saber o que é preciso para colocar uma rotina de estudos eficiente e consistente em prática. Ela vai com essas expectativas erradas de que tem que se trancar no quarto e ficar o máximo possível de horas por dia estudando, e quanto mais melhor, não pode fazer mais nada enquanto não passar, enfim, e vai com essas expectativas irreais. Quando ela não consegue sustentar isso no médio e longo prazo e ela vai interromper os estudos, quando ela volta com menos força, com menos autoconfiança e acreditando menos que aquilo vai ser possível para ela. Aí ela tenta de novo, não, bora, agora vai dar certo, não sei o que, só que ela vai da mesma forma que ela foi da primeira vez, sem parar para entender onde foi que ela errou, por assim dizer. Ela não para entender o que foi. Ela simplesmente segue e tenta fazer de novo da mesma forma e aí vai tender a dar errado de novo. E quando isso se repete várias vezes, ela começa, ela vai construindo para si a ideia de que é ela que não dá conta, que ela não tem força de vontade, que ela não tem disciplina, que todo mundo consegue e ela não. Uma maneira que eu gosto de usar para ilustrar isso é, pensa num post-it, sabe? Aqueles bloquinhos de anotação que tem aquela colinha por trás.
Se você tira, destaca o post-it do bloquinho lá e prega na parede, ele tá lá, certo? Se você tirar ele da parede e pregar de novo, ele perdeu um pouquinho da cola, ele ainda vai segurar, mas ele já perdeu um pouquinho da cola. Se você tirar e pregar várias vezes, uma hora ele não cola mais. É a mesma coisa, é muito parecido com a pessoa que só tenta, mas tenta da maneira errada, e aí não consegue, não entende por que não conseguiu e constrói, faz uma construção, uma imagem mental de que aquilo é um problema dela. Isso é uma questão de emocional, percebe? Cada vez mais ela vai se desencorajando, vai achando que o problema é com ela, que é ela que não dá conta, que é ela que está fazendo errado, quando não é. Quando é uma questão, muitas vezes, dela entender como coloca em prática uma rotina sustentável de estudos e trabalhe o seu emocional também para desconstruir essa ideia de que é ela que faz errado, de que é ela que não tem motivação, de que é ela que não tem disciplina. É uma mera questão de conseguir aplicar o que você precisa para uma rotina sustentável. E da mesma forma, o oposto também acontece, né? Quando eu começo a pegar consistência nos meus estudos, e ali todo dia eu estudo um pouquinho, cumpro a minha meta do dia hoje, amanhã, uma semana após a outra, eu também vou construindo a imagem positiva de que olha que legal, tô conseguindo, tô vencendo. Esse é um dos motivos pelos quais a consistência é tão importante, sem contar que com o estudo consistente um dia depois do outro, as matérias entram num rendimento ascendente, exponencial mesmo, você vai se acostumando com o estudo, você vai rendendo muito mais, enfim, isso é assunto para a gente complementar num outro vídeo, mas um dos pontos da importância da consistência também é esse, também é o de você provar para você mesmo que sim, você consegue, você está dando conta de fazer um dia depois do outro e construindo essa base sólida de estudos que só vem com a consistência. Esse, né, é o motivo, então, de eu ter criado o Até a Posse, que é o meu curso focado para que você consiga construir a sua consistência nos estudos. Aprenda como colocar em prática essa rotina sustentável de estudos e também trabalhe aí as ferramentas emocionais para você conseguir se manter firme nela. Mas se você está passando por isso, de interromper os estudos e agora quer voltar, mas está se sentindo desanimado ou meio perdido, vamos lá então, vou te dar alguns passos que eu ensino lá no meu curso para que você já vá destravando isso e retome os seus estudos, dessa vez com mais chance de sucesso, né? Com menos risco de ficar interrompendo aí e voltando. E o primeiro ponto que eu quero te trazer é: tenha clareza, tenha certeza do porquê de estar estudando. É isso que você quer mesmo? E por que você quer isso? Parece que é uma bobeira, parece que é uma coisa, ai, todo mundo fala sobre isso, ou é óbvio, eu quero para ter um salário, eu quero para ter um cargo público, eu quero para... Mas vá além. Como que o cargo público contribui na vida que você quer para você? E isso é muito, muito, muito comum. Nunca ter pensado sobre isso antes. A gente está naquela rodinha do hamster do que sempre nos mandaram, né? Você estuda, depois você se forma, depois você arruma um trabalho, depois você compra uma casa, depois você... E às vezes a gente está só seguindo isso sem saber o que a gente quer pra gente de verdade. E vá a fundo, sabe? Fura das respostas mais óbvias do segurança, salário, não sei o quê. Vá a fundo na vida que realmente te brilha os olhos de viver. Quanto mais a fundo você for, mais você vai ter ânimo e disposição para seguir os seus estudos. Então, muitas vezes é uma questão da pessoa realmente estar perdida, não sabe o que faz da vida. Um dia ela quer estudar para concurso, outro dia ela não sei o quê, aí ela às vezes não sabe que precisa estudar no médio ou longo prazo, que aqui eu estou partindo da premissa de que você já sabe, né, de que para passar num concurso, um projeto de aprovação começa bem antes do edital ser publicado. A gente já tem que vir estudando antes, construir a base nas matérias, e isso é um dos motivos pelos quais as pessoas interrompem. Às vezes falta de clareza sobre o que é da vida mesmo, às vezes fala que é concurso, depois não quer mais, e aí fica pulando de galho em galho quando saem os editais, e acaba que não dá certo mesmo, e aí ela
desiste, depois resolve retomar, enfim. Então tenha clareza de que você quer o concurso de verdade e para quê, como que ele vai se encaixar na vida que você quer construir para você. Lembrando que se você ainda não sabe que vida é essa, você não está sozinho, inclusive a grande maioria das pessoas não sabe, tá? Mas dedique-se a pensar sobre isso todo dia um pouquinho, permita-se sonhar, permita-se imaginar o que você quer para você, que essa clareza você vai construindo. Segundo ponto, eu já até comecei aqui, né? Já dei um spoiler sobre ele aqui mais cedo. Olhe para as vezes que você já começou e já parou, mas para entender o que aconteceu. Olhe para isso buscando entender o que aconteceu, para que você não caia mais uma vez na mesma história, né? Não adianta todas as vezes eu achar que agora vai, agora eu tô com toda a força de vontade, e aí eu me tranco no quarto com todo o meu material lá, por uma semana eu não faço mais nada, só fico lá estudando 5, 6, 7 horas por dia, só que isso não é sustentável no longo prazo, daqui a pouco eu paro, não consigo mais, desisto, ou canso, ou aparecem outras coisas, a minha mente começa a procurar distrações e a procurar outros motivos para eu não estudar, e aí quando eu retomo eu tento fazer da mesma forma, não, agora vai ser intensivão e tal, não é intensivão e não é assim que funciona. Então, se você não entender o que aconteceu antes, o que aconteceu que deu errado, você fica sem saber como traçar uma estratégia para fazer diferente daqui para frente. E a grande dica aqui é: procure um motivo real, porque nem sempre os pensamentos sabotadores vêm de forma clara. Então, por exemplo, se eu peguei uma carga de estudo muito pesada logo de cara, que não é possível de sustentar assim, eu preciso construir essa carga de estudo no médio e longo prazo, que é a maneira certa de fazer. Mas se eu não sei disso e eu já acho que eu preciso me trancar num quarto estudando 8 horas por dia, quando eu não consigo fazer isso, a minha mente não necessariamente vai falar assim, nossa, para com esse negócio, que isso aqui é muito chato, não vamos fazer isso não. Ela vai começar a procurar outras distrações, parece que tudo fica mais importante, nem sempre o motivo consciente, aquele motivo que a gente percebe para ter parado de estudar, é um motivo real. Às vezes, por exemplo, eu parei porque eu peguei uma fase no trabalho que eu estava muito sobrecarregada, estava me sentindo muito demandada, foi um período lá no trabalho que realmente deu uma carga extra e tal, e aí eu tenho que avaliar, isso foi uma coisa pontual? Isso foi algo que passou e agora voltou à normalidade, a minha rotina vai normalizar e eu vou conseguir retomar os estudos? Ou não, ou isso é algo muito de rotina, que sempre é assim, a qualquer momento pode me sobrecarregar de novo. Aí, opa, se esse for o caso, então é questão de eu aprender a lidar com as minhas prioridades. Aí eu vou ter que, né, me fazer perguntas um pouquinho mais profundas para entender. Essa doideira toda do trabalho, essa sobrecarga, essa exigência toda, é algo real mesmo? É algo esperado de mim? Ou é uma carga que eu estou me colocando? Isso é acordado e combinado com as minhas chefias? Isso faz parte do meu trabalho ou não? Tem algo que eu possa fazer? Eu posso conversar com alguém? Eu posso tentar trocar de função? Eu posso, enfim, aí você vai procurar saídas, né? Vai procurar soluções de acordo com o problema que aconteceu. Então, olhe para as vezes que você interrompeu, se foi uma ou se foram mais, e procure entender o que aconteceu. Vá um pouquinho mais profundo, não fique só na superficialidade de comecei a ficar muito ocupado no trabalho, ou as pessoas pediram minha ajuda, ou parente que adoeceu, ou não sei o quê. Vá procurando escavar camadas um pouquinho mais abaixo. Isso às vezes pode ser desafiador de você fazer por conta própria, mas vá se acostumando. Essa autopercepção faz parte do emocional também. Pode ser meio desafiador você começar a investigar esses porquês por conta própria, especialmente se você não está acostumado a fazer isso, né? Essa autoconsciência, autopercepção que fazem parte da inteligência emocional também, a gente precisa ir se adaptando a fazer isso. Quando você tem uma condução para isso, que é o que eu faço com os meus alunos no Até a Posse, por exemplo, vai ficando mais fácil. Mas, de toda forma, liga o seu radar para isso
e vai começando a se perguntar mesmo, tá, qual que foi o motivo real da minha interrupção dos estudos aqui? Às vezes você vai ter uma resposta clara, por exemplo, você vai saber claramente que foi por uma sobrecarga no trabalho, como eu já comentei aqui, ou foi por um problema de alguém da minha família que precisou da minha ajuda. Às vezes você vai ter uma resposta que parece que é a correta, mas não é, especialmente quando for algo do tipo, porque eu não tenho disciplina, porque eu não consigo, não tenho força de vontade. Não, isso aí, muito provavelmente você não sabe como colocar uma rotina de estudos em prática, ou aquele estudo não faz nem sentido real para você no fundinho. Você não tem nem muita clareza do porquê está fazendo aquilo. Então a resposta que veio para você não é a verdadeira, percebe? Ou então pode ser que você não encontre resposta nenhuma. Que você pense, poxa, não tenho a menor ideia. Não sei por que eu parei das outras vezes, não consigo me lembrar, não consigo ter ideia. Só sei que um dia eu estava estudando, no outro dia eu não estava mais. Se for esse caso de você não ter ideia nenhuma, comece de novo e vá se observando. Comece de novo, mas já com essa diferença em mente. Comece a observar dia após dia como você se sente na hora de estudar. E o dia que você não estuda, pare e observe o que foi que aconteceu ali. Se foi desorganização, se foi cansaço, se foi algo que você não programou, vá começando a observar e perceber esses padrões, beleza? Porque sem saber o que é que te trava, fica muito difícil de fazer diferente, né? E aliás, aqui vai uma dica extra em relação a isso. Solta o peso de que porque não deu certo antes, nunca vai dar certo, você nunca vai conseguir. É muito possível, extremamente provável, que eu seria capaz de apostar, como eu já falei com você aqui no começo do vídeo, que se não deu certo ainda de você pegar uma constância nos seus estudos e não ficar comece e para, comece e para, comece e para, é porque você não sabe como fazer. É porque tem algo que você não sabe. Não é porque você não dá conta, porque você não tem disciplina, ou porque você não tem força de vontade. Aliás, muito cuidado com esses mitos aí da força de vontade, da motivação, porque não é isso que faz a gente estudar todos os dias. Você, às vezes, simplesmente não sabe como implementar uma rotina de estudos no seu dia a dia, ou então você acha que sabe, você acha que é para ficar horas a fio estudando, sem ter lazer nenhum, sem descansar, por exemplo, né, estou falando um exemplo mais comum aqui, quando no fundo o que realmente faz a diferença é ter uma rotina sustentável, uma rotina de estudos em que a gente consiga ter um equilíbrio. E aqui, equilíbrio, preste muita atenção que equilíbrio não é fazer tudo todos os dias, o tempo todo. Equilíbrio é sobre saber priorizar o que é importante para você e colocar momentos de qualidade na sua rotina dessas atividades que são importantes para você também. Então, aqui é um outro tema também, né, da módulo inteiro lá do Até a Posse, daria para a gente falar muitas horas aqui sobre isso, mas apenas para você ter isso no seu radar. E uma última dica aqui para você é não tente ser perfeito logo de cara e não tente começar com o que a sua mente fala que é o ideal. Vamos supor que você tem 4 horas livres no seu dia, dariam 4 horas líquidas livres no seu dia para estudar, e você acha que você tem que estudar essas 4 horas todos os dias. Só que se você está há um bom tempo sem estudar, dificilmente você vai conseguir chegar estudando essas 4 horas logo de cara. Então começa com 2, por exemplo. É melhor você começar com 2 e fazer essas 2 constantemente ali por alguns dias até você ir voltando a se adaptar, voltando a pegar o hábito, depois você passa para 2,5, 3, até você chegar nas 4. E a partir daí talvez você consiga até ir cavando um pouquinho mais de tempo, passar para 4,5, talvez não seja nem necessário, né? Mas não se cobre uma perfeição. Eu dei o exemplo aqui de horário, mas comece e vá observando como você se sente. Porque lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que às vezes a pessoa que tem essa dificuldade de voltar é porque teve uma experiência muito ruim lá atrás? Então comece e vá vendo, vá observando como você se sente. Nossa, chegou no final do primeiro dia, poxa, hoje eu me senti muito sobrecarregado, porque
Eu dei uma puxada muito forte nos estudos e não fiz os intervalos. Opa, tá errado. Às vezes a pessoa nem sabe que tem que ter os intervalos regulares que precisam ser respeitados, né? Mas perceba, chegou no fim do dia muito cansado, beleza, o que eu posso fazer amanhã então? Intercalar as metas de estudo com alguma outra atividade? Ou então, fiquei me sentindo mal, fiquei me sentindo culpado porque eu achei que tinha que ter estudado 6 horas e só estudei 4. Opa, peraí, então vamos lá. Será que eu tinha mesmo que ter estudado essas 6 horas? Será que 4 com consistência não é muito melhor? Na maioria dos casos, sim. É possível ir aumentando aos poucos? Também, na maioria dos casos, também. Então, vá fazendo essa checagem com você mesmo, né? E você vai se acostumando a essa autopercepção e a esse autoconhecimento que vão ajudar, vão fazer grande diferença aí no fortalecimento da sua inteligência emocional. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, pegou alguma dica aí, que é alguma sacada que vai te ajudar, deixa o seu joinha aqui, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso, ativa o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário para eu saber qual dessas dicas aqui que você já vai começar a aplicar nos seus estudos para retomar os seus estudos. Compartilha também com alguém que esteja precisando dessa informação. Vamos fazer o bem circular. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.